Rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui para fazer mais um react e resenha junto, né? Hoje a gente vai falar sobre videogame, sobre um lançamento novo, vamos falar sobre Stellar Blade, mas não exatamente do jogo. A gente vai falar de uma notícia muito chatinha, que eu acho que é o termo correto para falar disso, que é a censura e o consumidor sendo passado para trás. Ó, censura já é uma coisa absurda, né? Em pleno 2024 a gente vê censura por causa de jornalistazinho aí militante, esquerdinha aí, tá acontecendo. Que nojo. E o pior que isso, cara, consumidores sendo passados pra trás. É exatamente isso que tá acontecendo, a gente vai falar disso. Vamos utilizar aqui como base um vídeo do nosso querido Macho Geek. Ele é legal porque ele tá trazendo bastante informações, ele traz um link de uma petição que tá rolando, vocês vão entender como é que é a matéria. E a gente vai ver tudo isso, eu vou comentando depois que você que tá chegando agora no canal, você que está chegando agora no canal, né? Então seja muito bem-vindo, você que tá voltando, seja bem-vindo de volta. Você que tá chegando agora, se inscreve, você que tá voltando e por um acaso assiste vídeos e não é inscrito, isso acontece, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá, sobre o que você acha a respeito de tudo isso, muito importante saber o que vocês pensam, e compartilhe esse vídeo porque esse tipo de informação tem que chegar na galera. Vai lá no vídeo do Macho também, deixa o like lá e um comentário pra fortalecer, até porque o cara começou esse trabalho aqui pra nós, tá? Então, falei tudo, nossos links úteis estão na descrição e primeiro comentário fixado. Let's bora pra ver esse caso triste, né? Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Stellar Blade, porque sim, começou lacração, e se você fica muito ofendidinho com essa palavra, já tá aí chorando, esperneando em posição fetal e gritando, só digo uma coisa, se for chorar, manda áudio, beleza? Porque essa é a real, a Sony botou suas garrinhas de fora e está censurando o jogo desenvolvido pela Shift Up, como vocês podem ver aqui nessa matéria do site Nit Gamer, ok? Ó, censura de Stellar Blade reconhecida por Shift Up. A Shift Up aqui, rapaziada, só pra contextualizar quem não sabe o que tá acontecendo, é o seguinte: Stellar Blade é um jogo feito por um estúdio, esse estúdio Shift Up, se eu não me engano acho que ele é sul-coreano, alguma coisa assim, e eles fizeram esse jogo. O jogo tem uma personagem que é tipo uma androide e tal, e ela usa roupas um tanto quanto chamativas, tá? Eu não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás a Kabum fez uns vídeos contra isso, a Microsoft lançou um termo falando disso, de você não ficar usando personagens muito bonitas em games, negócio de objetivação de mulher, essas paradas todas. Isso deu uma discussão, né, se mas o videogame é outra coisa, não tem nada a ver. Nesse meio tempo, né, tava saindo Stellar Blade, inclusive Stellar Blade foi um dos pilares para essas discussões, né. Na época, o diretor do jogo, ele se posicionou dizendo que não ia mudar a personagem, não ia se curvar a essa militância woke. Inclusive, é uma militância bem burra, né? Uma militância que não sabe o que faz, porque quando era pra falar do Miles lá no Marvel's Spider-Man 2, eles viviam falando que é um personagem de videogame, não tem por que falar, não tem por que reclamar, porque é só pixel. Agora na Stellar Blade, aí mudou. Não, é uma personagem que faz a diferença, ela influencia assim, então a gente tem que mudar. O que acontece é que o diretor não se dobrou a essa ideologia e ele continuou com a personagem do jeito que ele tinha montado, né, a primeira vez e tal. Eu particularmente não joguei o jogo, o que eu vi foi de trailer e de gameplay. Eu falo pra vocês que pra mim isso é irrelevante, tá? Eu acho que tudo tem que ter a ver com o ambiente do jogo, com a história, com o que foi feito na concepção do game, tá? Por exemplo, o jogo do Mortal Kombat, as últimas versões, eu acho mais legal as últimas versões, por exemplo, da Sonya Blade. Ela aparece com roupa de exército, que eu acho que tem muito mais a ver do que antes, que ela aparecia com roupa de academia. Ou a Jill Valentine, o remake do RE3, né, que ela tá lá de calça, que eu acho que tem mais a ver, que ela tá no apocalipse zumbi de saia. Mas isso é um gosto pessoal, tá? E nesses jogos, né, não no caso do Mortal acho que não tem, mas no caso do Resident tem
uma parada que eu acho que é a correta, que você tem a opção de escolher o traje que você quer. O Resident, inclusive, tem muito dessa coisa do traje. Eu, particularmente, acho mais da hora a roupa da Jill no remake do 3. Então, eu uso a roupa do remake, ela de calça. Quem gosta do traje clássico com a saia, vai lá e coloca o traje clássico com a saia. O barato da tecnologia é justamente isso, são as opções. A galera parece que esqueceu disso, né? Mas no caso do Stellar Blade, pelo que eu vi, o que a gente tem no jogo é condizente com o game, né? Porque é um game de fantasia, parece ficção científica. Então, assim, vi nada demais ali. Eu acho que se fosse pra... algumas pessoas não gostam, acham ruim, é normal, é só adicionar a opção. Agora, vem comigo, vamos dar uma olhada no que o macho vai passar de informações aqui. É um estúdio sul-coreano, né, que é responsável sul-coreano, acertei. Desse jogo, e o dev responsável também falou a respeito disso. Eu não vou ler a matéria aqui do Niche Gamer porque ela não tá muito precisa, tem alguns pontos que eu vou mostrar para vocês aí que precisam ser esclarecidos, né? Mas tá passando aí na tela, se você quiser pausar e ler a matéria, fique à vontade. O ponto aqui é que estão falando que a Shift Up aceitou a censura e que não sei o que, e não é exatamente isso, né? Obviamente o diretor está descontente nessa declaração, ele disse que esse assunto está sendo debatido internamente, né, na empresa, e as pessoas estão reclamando que ele falou que essa era a versão pretendida do jogo, né, com esse patch aqui 1.02. E assim, além da censura, esse patch traz algumas correções técnicas do jogo, o que é normal, né? O jogo foi lançado bem redondinho, bem polido, só que existem algumas pequenas reclamações de alguns detalhes, em alguns momentos plataforma ali, onde o jogo tá, a mecânica do jogo ali não tá muito fluida e tal, então ele tentou falar que essa versão é a versão pretendida nos aspectos técnicos, mas nitidamente o cara se mostrou incomodado com essa censura que está acontecendo por parte da Sony. E a censura, como vocês já podem imaginar, né, são os trajes da Eve, principalmente, né? Eu vou mostrar... Antes dele continuar, só para contextualizar também quem não manja, rapaziada, esse patch que ele fala é o seguinte: sempre quando eles lançam um jogo, o jogo ele sai lá bacana e tal, mas aparece um problema ou outro quando a galera começa a jogar. Então esses patches que sempre saem são pacotes de dados que fazem correção dentro do jogo. Então assim, o jogo não tá renderizando bem, tá? A cor tá ruim. Esses patches eles vão lá e corrigem isso. Geralmente no primeiro dia de jogo sempre saem esses patches, tá? De atualização, e depois eles vão saindo. O que acontece é que dentro desse patch veio também uma função que mudou a característica da personagem das roupas, tá? Qual que é o problema disso? É que quem comprou o game, comprou baseado no que viu em trailer de gameplay, em divulgações de primeira hora. E aí, quando o cara foi jogar, teve atualização e ele já teve um jogo diferente daquele que ele comprou antes. Para vocês aqui, a diferença do que tinha, né? Então nessa imagem nós temos aqui a versão antes e depois da atualização que tá vindo com o jogo, né? Na esquerda nós temos aqui o traje de coelhinha, né? E assim, esse traje era bastante popular na internet, como você já pode imaginar. Por que será? Um maiozinho aqui, tem um rabinho atrás e um decote aqui, né, cara, como vocês podem ver. E aqui na imagem depois da atualização. Isso aqui parece um jogo de Final Fantasy, né? Então eles tampam o decote e botam mais um pano ali embaixo e tal. Enfim, são detalhes tão ridículos, cara, porque pra que a Sony vai se preocupar com esses detalhes para um jogo que já é voltado para um público de para maior de 18 anos, né? Que fique claro. Ó, isso aqui é interessante que ele falou, tá? Jogo mais 18. E eu vou falar pra vocês, e só pra deixar claro, eu jamais jogaria com esse traje aqui, porque eu não acho legal. Tipo, os outros trajes que tem, que eu vi nas gameplays, que eu vi lá nos vídeos, pra mim é condizente. Mas esses trajes aqui eu não jogo, tipo que nem os mods de Resident Evil, que tem uns mods assim pra pior. Eu nunca usaria, porque não tem a ver com o que eu acho legal no jogo. Eu acho que isso atrapalha a imersão no meu caso. Tem gente que não se incomoda, pra mim eu acho muito estranho. Mas quem quer jogar, joga, né? E aí entra aquilo que eu falei pra vocês no começo. Qual é a diferença disso aqui pra isso? Se o esquema é falar, não vamos objetivar a mulher, aqui, pro cara que é tarado, isso aqui também objetiva do mesmo jeito. Porque, entendam, essa coisa de objetivação, do cara ver o boneco e achar que a mulher tem que ser assim, isso não é coisa de gamer, isso não é coisa de homem, isso é coisa de tarado. Porque se você olha um boneco de pixels, você fica meio tarado, é porque o cara tem probleminha na cabeça. Cada um com a sua fantasia, ok, mas é um caso à parte. Isso aqui são pixels, tá? Ninguém vai olhar isso aqui e falar, nossa, olha,
esse maiozinho aqui. Não tem como, cara, isso aqui é um pixel. Vou pegar lá em países tipo Oriente Médio, as mulheres lá sofrem abuso da mesma forma que aqui. As mulheres lá andam de burca. Então a questão, você ter ou não respeito com a mulher, tem mais a ver com o cara ser um tarado ou não. É a mesma coisa que, por exemplo, você falar assim, o cara foi roubado porque ele tava com o telefone dele na mão, um iPhone na mão. Ele deu bandeira. Não, ele foi roubado porque ele encontrou um bandido no caminho dele. Você pode andar com 30 iPhone 15 na mão. Se você não encontrar um bandido no seu caminho, você não vai ser roubado. Se você foi roubado é porque você encontrou um bandido. Esse é o fato. Se você é mulher e você foi desrespeitada ou objetivada, não é porque aquele cara jogou Stellar Blade ou qualquer outro jogo. É porque esse cara é um imbecil. Fato, um cara de verdade nunca vai objetivar uma mulher. E um cara de verdade, ele joga isso aqui, fecha o jogo e acabou, cara. A vida que segue. Não é porque eu joguei GTA e eu cometia crimes, eu dei golpes, eu atropelei pessoas, eu vou fazer isso na vida real, sabe? A característica do ser humano, que é normal, mentalmente falando, é justamente saber dividir a ficção da realidade. Você não precisa mudar a ficção, porque você tá tentando atender uma parcela da população que é doente, precisa de outro tipo de ajuda. Eu tô falando aqui, é a mancada que a Sony deu por ter enganado os seus consumidores, por tá se ajoelhando diante de uma agenda, porque é isso que tá acontecendo aqui. Claro, então, cara, é surreal, né, mano? Isso aqui é só um exemplo pra vocês, porque outros trajes também estão passando por processos semelhantes, e é bom lembrar também que os jogadores que compraram a versão física do jogo perceberam aí essas mudanças. Então, que se você na versão física não muda, né? E não atualizar o jogo ali, quando você colocar no seu PS5, então você vai jogar com a versão original, que fique claro, né, que é a versão que todo mundo curtiu. Comprou. E também estou falando sobre o gore, é por isso que eu não vou usar aqui a matéria do Niche Gamer, porque o gore também é uma coisa específica e está mais voltado ao visual da personagem do que exatamente ao gore, né? Publicaram aqui essa diferença, né, da Eve matando o monstro, e uma imagem ela tá coberta de sangue e na outra imagem ela não tá. E é um ponto relacionado a um dos visuais da Eve no jogo, que é o visual dela sem traje, né? Ela é um droid, né, de batalha, e a versão dela sem traje, essa versão aqui, ela não tá nua, como vocês podem ver. Ela tem ali um visual que se chama de... Dá pra ver que é um visual tá sendo chamado, né? Tá na cara. E assim o jogo fica mais difícil, porque ela fica sem uma armadura praticamente. Então, pessoas pegaram as imagens dela banhada de sangue e tal, e era assim que ela ficava com esse traje, mas com os outros trajes, a Eve não fica banhada de sangue. É só nessa versão com esse traje, ou seja, essa questão do gore é específica voltada para esse traje, para desestimular os jogadores de jogarem com a Eve nessa versão, que é a versão basicamente, entre bastante aspas, sem roupa da personagem. Mas enfim, são esses pontos aí, né, que tá rolando de censura do jogo. E o Mark Cerny, né, cara, que é uma... Nossa, se o gore é pra desestimular jogar com esse traje, eu acho que os caras vai falhar miseravelmente, porque não tem nada mais da hora num jogo do que um jogo que você luta com espada, com essas coisas, você cortar o cara e ficar sujo de sangue. Sabe que eu lembrei aqui de um exemplo também interessante? God of War. Eu jogo God of War desde sempre. Eu sempre vi o Kratos sem camisa, inclusive quando ele foi pai. Aí eu pergunto, quando vai sair o patch pro God of War? Quando vai sair o patch do Dark Souls 3? No Dark Souls 3 você pode jogar de desprovido, né? Quando vai sair o patch pra você não jogar de desprovido? Quando vai sair o patch do The Last of Us Part 2? Tem a Abby, uma cena explícita. Eu não vi ninguém reclamar disso, né? Ali não é. Parece peitinhos, né? Parece mamilos ali. Mamilos a gente sabe que são polêmicos, né? Mas ninguém reclamou. Por quê? Neil Druckmann, né? Galerinha da Lacrate, deixa quieto. Uma figura bem conhecida aí na indústria dos jogos. Ele começou uma campanha Free Stellar Blade para tirarem essa censura e voltarem o jogo a sua versão ele postou em original. Português, hein? Inclusive ele fez essa publicação aqui em português, como vocês podem ver. Esse jogo tá fazendo muito sucesso, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, obviamente. Ele escreveu aqui lançando uma petição, né, cara, online. Ele falou aqui, ó, por favor, ajude-nos a restaurar Stellar Blade original e remover a censura da Sony. Por favor, assine a petição, hashtag Free Stellar Blade. Eu, obviamente, já assinei aqui a petição, né? E a lógico, petição já conta com 15 mil assinaturas. Cacete. E lançou há pouco tempo, obviamente, está crescendo aqui rapidamente. E... Ó, só mais de 13 mil assinaram hoje. A meta é 25 mil. Se bobear, agora, gravando esse vídeo, já bateu essa meta. Muitos fãs estão revoltados com a Sony por causa dessa decisão. O Mark Cerny escreveu aqui um intuito, né, o objetivo dessa petição em várias línguas também, inclusive em português,
E eu vou ler pra vocês aqui dedicadão, hein? qual é o objetivo dele, ó. É o mesmo problema quando a gente vê, tipo, filmes da Marvel. Eles vão seguindo caminhos e tomando decisões pra uma galera que não vai assistir o filme. Eles fazem... Por que os filmes flopam? Porque eles estão atendendo uma demanda de gente que não paga pra ver. Agora eles estão atendendo uma demanda de gente que não compra o jogo. O problema aqui não é a roupa, rapaziada. Não é pela roupa, não é pelo estilo, é pela atitude da empresa. A empresa vendeu A e depois ela alterou para B. Essa coisa de reclamar, criticar, xingar, falar, sempre existiu. Na época do The Last of Us Part 2, por exemplo, cara, a galera reclamou pra cacete, xingou, tirava sarro do outro, tá, você jogou isso aí, você é otário, não sei o que. Sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer, tá, dentro da cultura pop. A diferença é que na época, por exemplo, do The Last of Us, não teve nenhuma empresa que fez como a Microsoft fez de colocar um manifesto dizendo como os jogos deveriam ser feitos. Não teve nenhum site como o Kabum colocando vídeos, utilizando o Jovem Nerd para poder fazer campanha contra o jogo. Então era uma coisa entre jogadores, era uma coisa entre a galera, entre grupos, e é normal, é fã com fã e dane-se. Agora, quando grandes empresas começam a tomar partido dentro dessas tretas, dessas brigas, aí é o problema. Quando você compra uma coisa e recebe outra, aí é o problema. Por que eles não anunciaram na pré-venda que eles iam mudar, né? Por quê? Porque eles sabem que a galera que tá exigindo essa mudança, essa coisa nas skins, eles sabem que essa galera não compra jogo. Eles sabem que se eles virassem e falassem, ó, Stellar Blade agora tá do jeito que a militância quer, o jogo já teria flopado, entendeu? Quem compra é o gamer de verdade. E o gamer de verdade, ele não liga pra isso. Detalhe que quando eu falo gamer de verdade, é o cara que gosta de jogar, né? Ele não tá usando o videogame pra fazer nenhum tipo de militância, ele usa pra se divertir. Pra que ele seja um fracasso, isso é errado, né? Eles têm que agradar a galera que tá interessada em comprar o jogo, isso aqui é um tremendo erro. O Mark Kern também lá no Twitter, ele divulgou 8 passos, né, pra essa campanha, né, de Free Stellar Blade, e aqui entre os passos ele explicou a sua visão também em relação ao Shift Up, porque ele revelou aqui que ele é seguido pelo desenvolvedor de Stellar Blade, né, Kim Hyun-tae, como vocês podem ver, segue o Mark Kern. Ele disse aqui que é pra galera ser respeitosa, pra galera comentar nessa publicação, porque o desenvolvedor vai ver, né, vai acabar ali vendo a reação da galera, e ele disse pra galera também não ser Black Pill, desistir do jogo e não comprar, boicotar o jogo, etc. Que é tudo o que os militantes querem, no caso. Ele completa isso aqui em outro tweet, né, cara? Eles querem que fracasse. Ó. Odeio ser franco, mas se você cancelar sua encomenda, você dará aos jornalistas e a todos que zombam de Stellar Blade uma grande vitória. Eles querem que isso falhe, no caso que o jogo flop, né? Querem escrever sobre o quão louco você está, no caso você está zangado porque botaram um pouquinho de pano na personagem, né? E não é sobre isso. Como o próprio Mark fala, é sobre a liberdade de expressão e respeitar a liberdade criativa do desenvolvedor do jogo, né? Em vez disso, faremos com que eles escrevam sobre como mudamos tudo no dia em que Stellar Blade foi lançado. E eu acho que a crítica aqui tem que ser com a Sony, né? Eu até publiquei um meme aqui no Twitter que repercutiu bastante, e eu coloquei aqui: a Sony é um lixo. Ó, o cara colocou exatamente o que eu citei do The Last of Us Part 2. Ele tampou aqui, tá? Mas aparece bem mais, tá? Isso aqui não teve patch. E hashtag Free Stellar Blade postando como a Sony se sentiu ofendida aqui com a roupa de coelhinha, né, da Eve, mas com cenas de checho explícito, né, que tem lá em The Last of Us 2, eles acharam o máximo, colocaram, são 2 jogos aqui voltados para um público maior de 18 anos, então os 2 jogos podem ser lançados e quem vai ditar se é bom ou não é o público, né, são os consumidores e os gamers. E aí, rapaziada, o que vocês acharam de tudo isso? Qual a opinião de vocês? Vocês chegaram a jogar Stellar Blade, pegaram o jogo? Vocês têm ainda o objetivo de pegar? Eu ainda não peguei, não joguei, mas é o que eu falei pra vocês, isso aqui não é nem pelo game, não é nem pela skin, é pela atitude, né? Porque basicamente a Sony tá passando a perna em todo mundo, né? Esperou o comprador raiz hypar o jogo, colocar lá em cima, estourar em pré-venda, pra depois pegar e mudar a regra da parada para atender meia dúzia de pessoas que jamais fariam do Stellar Blade um sucesso. Esse é o problema. E isso aqui é censura. 2024, censura. Não existe explicação, tá? Tecnologia, existem 1001 opções para você poder agradar todo mundo. Coloca aí, rapaziada, nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Valeu mesmo aí pela companhia de vocês, pela presença, todo mundo que aparece aqui. Tudo de melhor sempre. A gente se vê numa próxima oportunidade. Falou, valeu. Vocês estão ligados que aqui é nóis. Eu fui!